Saúdo a todos os presentes com a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém. Gostaria primeiramente de convidar a todos que possam abrir as vossas Bíblias no livro, na carta aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 19, que foi o texto que nós usamos como base para a nossa oração. Nós também iremos usar esse texto para iniciarmos a mensagem dessa manhã. Capítulo 10, versículo 19. Nos diz assim: portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Existe uma palavra nesse texto, a palavra ousadia, que muitos, às vezes, não entendemos o real significado da palavra. De acordo com o dicionário da língua portuguesa, dentre alguns dos significados dessa palavra, existe um significado ao qual iremos abordar hoje, que é coragem. Então, na realidade, podemos dizer que o texto nos diz: portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Então, significa que nós temos que ter coragem para adentrar no santuário celestial. E o significado da palavra coragem é força ou energia moral que leva a afrontar os perigos. Como nós temos conhecimento, nós estudamos a palavra de Deus, somente quem poderia entrar no Santo dos Santos? Somente o sumo sacerdote, uma vez ao ano, para expiação dos pecados. Um homem comum não lhe era permitido adentrar naquele local. Portanto, era um perigo iminente adentrar no Santo dos Santos. Por isso, a palavra de Deus vem nos dizendo que nós temos que ter o quê? Coragem para adentrar ao Santo dos Santos. E hoje em dia, de acordo com o mundo que nós vivemos, nós que nos dizemos cristãos, nós vivemos na contramão do mundo. Porque, como cristãos, nós temos que fazer o que é certo, mas o mundo só faz o que é errado. E para isso, nós precisamos também de ter o quê? Coragem. Nós precisamos de ter coragem para fazer o que é certo. Porque nós corremos muito perigo aí fora no mundo. Porque o mundo só quer fazer o que é errado. Quando você se autodenomina um cristão e passa a fazer o que é certo, você é o quê? Ridicularizado lá fora. Você é menosprezado. E várias outras situações que acontecem conosco quando nós nos denominamos cristãos ou nos transformamos em cristãos. Geralmente nós pensamos que coragem, como uma qualidade, é apenas enfrentar perigos e experiências que nos levam a prejuízos físicos. Há situações que podemos levar uma perda física por isso. Mas a Bíblia nos mostra vários casos, vários personagens que foram, assim dizer, conhecidos pelos seus atos de coragem. Nós vamos aqui relembrar alguns. Abraão, quando ele saiu da sua terra e foi para uma terra desconhecida, isso foi um ato de coragem de Abraão. Não é verdade? Abraão teve coragem de sair com toda a sua família, pegar tudo que ele tinha e ir para um lugar onde ele não conhecia, não sabia onde ia dar. Moisés também, ao liderar o povo na saída do Egito, ele teve muita coragem também, porque ele tinha que enfrentar quem? A maior nação da face da terra naquele tempo. Então, Moisés também teve um ato de coragem. Josué, quando ele substituiu Moisés, após a morte do mesmo, Josué conhecia o povo, sabia que aquele povo tinha um coração duro, que ele ia sofrer muito, mas ele decidiu o quê? Continuar na liderança do povo, seguir com o povo como seu líder. Então também foi um ato de coragem de Josué. Gideão. Quando nós falamos de Gideão, o que nos vem à mente à primeira vista? Gideão
na sua batalha, não é isso? Com apenas os 300, né? Mas só que eu quero aqui destacar uma parte diferente de Gideão, um ato diferente dele que exigiu dele muita coragem. Mas nós vamos destacar mais a seguir. Davi também. Davi, quando nós falamos da coragem de Davi, nós lembramos de quê? Davi enfrentando Golias. Não é isso mesmo? Que realmente foi um ato de muita coragem. Elias, quando ele enfrentou os profetas de Baal, lá no Monte Carmelo, também foi um ato de muita coragem de Elias. Ele achava que estava só. E ali no meio do povo que estava todo corrompido, ele foi lá em cima, chamou, convocou todos e ele enfrentou os profetas de Baal. Temos também Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que em meio a uma nação pagã, tiveram seu ato de coragem, seu ato de fé também, e não desviaram os seus caminhos. Temos também Pedro e João, né, que confirmou seu compromisso de pregar a mensagem perante as autoridades religiosas naquela época. E por fim, Paulo, né, testemunhou de Jesus perante o rei Agripa, também um ato de coragem de Paulo. Temos vários outros atos de coragem, mas iremos apenas destacar esses. Mas eu queria voltar e destacar 2 atos de 2 personagens. O primeiro, de Gideão. Gostaria que os irmãos abrissem vossas Bíblias no livro de Juízes, no capítulo 6. Juízes 6, versículos 25 a 29. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está ao pé dele. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, na forma devida. E toma o segundo boi e oferece em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Mas temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Levantando-se os homens daquela cidade de madrugada, encontraram o altar de Baal derrubado e o bosque que estava ao pé dele, cortado, e o segundo boi oferecido no altar edificado. E uns aos outros diziam: quem fez isto? E perguntando e inquirindo, disseram: Gideão, filho de Joás, é quem fez isto. Então imagine, irmãos, se não foi um ato de extrema coragem de Gideão. Gideão teve coragem de pegar os ídolos do seu pai, aquele altar que estava ali, edificado a Baal, e o derrubou, e cortou todo o bosque que havia ao redor, e com aquela lenha, ele sacrificou ao Deus verdadeiro. Era do pai dele. E nós? O que nós temos sacrificado em nossas vidas? Qual o altar que nós temos derrubado em nossas vidas em prol do Deus Altíssimo? Gideão teve o seu ato de coragem. Nós também devemos ter o nosso ato de coragem. Gostaria agora de convidar os irmãos no livro de 1 Samuel, no capítulo 17. No versículo 34 e 35, vamos agora falar sobre o rei Davi. Porém disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele e o matava, arrancava o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, segurava-o pela barba e o feria e o matava. Então, irmãos, nós lembramos muito do ato de Davi contra Golias, mas imagine os irmãos, um homem sair atrás
de uma fera, de um leão ou de um urso, e o enfrentava com o quê? Com as próprias mãos. Talvez podia ter uma arma que não fosse a arma de fogo, logicamente, mas imagina os irmãos, enfrentar um leão ou um urso sem uma arma apropriada. Podemos pensar também, eram homens da antiguidade, são homens que estão na Bíblia, eles eram dotados de poderes diferentes, de força descomunal, mais do que nós, seres humanos comuns dos dias de hoje. Mas o que é importante salientar, irmãos, não é a coragem em si. Porque como nós lemos aqui no início a definição de coragem, quem se lembra com a definição de coragem? Força ou energia moral que leva a afrontar os perigos. Força ou energia moral. Alguém consegue ver uma força ou uma energia moral? Você consegue, irmão? Ver uma força ou uma energia moral? Então, se eu tenho uma força ou uma energia moral como essa, você sabe que eu sou corajoso? E como é que eu vou saber que uma pessoa tem essa força ou é corajosa? Através da sua atitude. É a atitude que vai mostrar se você tem coragem ou não. Isso é que demonstra se você tem coragem. Você pode ser uma pessoa corajosa, mas se você não tiver atitude de fazer aquilo, você não sabe que ela é corajosa. Então, a atitude é essencial na nossa vida. Eu gostaria, para sintetizar bem essa questão da atitude e da coragem, eu quero passar um vídeo bem pequeno para os irmãos, para que os irmãos possam ter a noção do que é atitude e coragem. Apenas uma criatura foi capaz de se adaptar a todos os habitats. Como meros humanos, sem garras ou dentes afiados, e bem mais lentos do que um gnu, conseguem carne por aqui. Rakita usa a cabeça e o trabalho em equipe. Seu plano é deixar que os leões matem o gnu. Depois, ele roubará a refeição debaixo de seus narizes. Seus dois colegas são essenciais. Os leões não se intimidam facilmente. Primeiro, Rakita deve encontrar o rastro de um bando de leões. Aos 65 anos, ele é um caçador veterano e lidera o grupo. Eles precisam estar atentos. Aqui, os humanos são presas. Tudo indica que os leões fizeram uma vítima.
Rakita já foi atacado por leões. Ele sabe que isso pode acabar mal. Eles enfrentarão 15 leões famintos. Mas se agirem juntos, talvez intimidem os predadores e os afastem da presa. Eles fazem sua investida. A autoconfiança é tudo. Este é o embate decisivo. De repente, os leões recuam. Rakita tem poucos minutos antes que os leões percebam o seu blefe. Em questão de segundos, ele corta uma coxa do gnu e eles batem em retirada. Bom, irmãos, deu para os irmãos perceberam, pelo menos ter uma noção, sintetizar no cérebro de vocês, o que é ter coragem e o que é ter atitude. Isso é um vídeo, um documentário da BBC, falando da condição do ser humano na Terra, como o ser humano consegue se adaptar a várias condições que existem na Terra, no gelo, na água. Isso aí era o quê? Isso era a África, as savanas da África. Aqueles leões não eram leões domesticados, eram leões selvagens, nativos da África. E eram 15 leões. E apenas os 3, com apenas aquelas flechinhas, se arremeteram contra aqueles leões. O primordial não foi a coragem, porque eles tinham coragem, tinha aquela força que os leva para os perigos, a enfrentar os perigos. Mas a atitude é que é tudo. O narrador ali falando, ele falou que a autoconfiança é primordial. A confiança que eles tinham, a atitude deles ali naquele momento é que comandava a situação. Eles enfrentaram 15 leões e roubou a comida de 15 leões selvagens, sem nenhuma arma de fogo. Agora, nós, seres humanos, simples mortais, temos que ter coragem, temos que ter ousadia para adentrar o santuário celestial. Quem aqui nessa manhã tem ousadia para adentrar o santuário celestial? Eu tenho. Eu tenho. Os irmãos também devem ter ousadia. Mas se os irmãos tiverem ousadia, os irmãos precisam agora da atitude. E qual atitude é essa? Irmãos, essa atitude é fazer o que é certo diante de Deus. O que é certo é definido por Deus. Não somos nós que definimos. Não é definido pela sociedade, não é definido pela mídia, pela filosofia, pelas filosofias humanas, ou então pela nossa própria cabeça. O que é certo é definido por Deus. Somente Deus pode definir o que é certo e o que é errado. E todos que querem fazer o que é certo e o que é errado, precisam interagir com a revelação de Deus para nós, que são as Santas Escrituras, a Bíblia Sagrada. Lá é que nós encontramos o padrão do que é certo e do que é errado. A força que nós precisamos
para ter essa atitude do que é certo em nossas vidas, ela vem do nosso relacionamento com Deus. É nosso relacionamento que vai dizer, que vai nos dar certeza se estamos agindo da forma correta, como Deus quer ou não. Não é uma questão de personalidade forte fazer o que é certo, ou de talentos que nós ganhamos, que nós herdamos, que nós adquirimos. Fazer o que é certo numa sociedade que é regida por padrões que são pervertidos e corruptos, exige um relacionamento revitalizante com Deus, por meio de Jesus Cristo. Porque Jesus, Ele não é o nosso melhor modelo. Prestar atenção? Jesus não é nosso melhor modelo. Jesus é nosso único modelo. Porque se eu falar que Ele é o melhor, você pode achar que existe outro modelo, mas não existe. O nosso modelo único é Jesus Cristo. Ele é que nos capacita a fazer o que é certo perante Deus. Apóstolo Paulo, ele afirmou: tudo posso naquele que me fortalece. Nós só podemos ter atitude correta diante de Deus se estivermos ligados a Cristo, estudando a sua palavra, aprendendo o que é certo e o que é errado. A atitude em nossa vida é essencial. Não adianta termos condições e capacidade, queremos fazer uma coisa, se nós não temos atitude. Nós devemos ter atitude na nossa vida. Nós devemos ter atitude no falar, no vestir, tratar de negócios, em todas as esferas, em todas as vertentes de nossa vida. Nós devemos ter atitude. Não basta ter vontade, porque a sua vontade ninguém vai ver, ela não exterioriza. Nós devemos ter atitude. É através das nossas atitudes, dos nossos atos, que nós mostramos realmente que nós aceitamos a Jesus, que nós temos uma vida transformada por Ele. Não se esqueçam, irmãos, a atitude é essencial. Eu lembro uma vez, eu estava almoçando na casa do irmão Jeremias, e ele nos contou uma situação muito interessante, de duas alunas que queriam fazer exame de direção. Quando ele foi pegar aquelas alunas para poder fazer o exame, a que estava mais preparada disse o quê? Que não conseguiria. Mas a outra, que era menos preparada, mas também tinha condições de fazer o exame, falou assim: não, essa carteira é minha hoje. Não foi isso, Jeremias? Você contou? E ele disse que quando eles chegaram lá, realmente, aquela que tinha mais preparo, que tinha mais condições, o que aconteceu com ela? Não foi aprovada. Agora a outra, que era menos preparada, mas que falou que a carteira era dela, ela saiu de lá aprovada. É a nossa atitude que diz o que nós vamos conseguir fazer. É a nossa atitude que diz quem nós somos. Nós não somos cristãos porque estamos na igreja. Por quê? Quem também vem na igreja? O próprio diabo, o próprio Satanás, também vem da igreja. E ele é cristão? O que é um cristão? Muitos dizem que o cristão é aquele que crê em Jesus. Quem também crê? O diabo também crê, ele conhece. Ele sabe quem é Jesus. Cristão é aquele que segue os passos e os ensinos de Jesus. Aquele que pratica aquilo que Jesus praticou, aquele que pratica aquilo que ele ensinou. São os nossos atos que dizem que nós somos. É a nossa atitude diante das situações, diante do certo e do errado, é que diz que nós somos cristãos verdadeiros. Nós temos que ter fé em Jesus. Nós temos que estudar a palavra de Deus e manter um relacionamento mais íntimo com Deus, para que possamos ter forças para andar de acordo com o que Deus quer, para que possamos fazer o que é certo diante de uma sociedade corrompida,
diante de uma sociedade sem escrúpulos. Como dizemos, nós sempre temos o jeitinho brasileiro de resolver as coisas. Então, irmãos, que nós possamos ter atitude, que nós possamos ter a vontade e também praticar aquilo que nós temos vontade de fazer, que é andar nos caminhos do Senhor. O que é certo é definido por Deus. Então, que nós possamos andar nos caminhos de Deus, fazer aquilo que Ele quer que nós façamos, através do conhecimento da palavra de Deus. Nós possamos colocar isso em nossas mentes, que nós possamos andar nos caminhos do Senhor e termos uma atitude como aqueles 3 rapazes tiveram, uma atitude digna, uma atitude que vai revelar o nosso verdadeiro caráter. Que Deus nos ajude, nos ampare e nos dê força para isso. Gostaria de convidar a pessoa para apresentar um hino especial ao Senhor nesse momento, que ela possa